Olá, este é o seminário Técnicas de Modelagem Matemática no Ensino de Engenharia, dentro da disciplina Tópicos Avançados em Energia, segundo semestre de 2022. Professor Elton Jimenez Rossini. Eu me chamo Eric Rovalinho e passo então a apresentar este trabalho. Falaremos então a seguir dos tópicos objetivos, introdução, referencial teórico, metodologia, depois resultados, conclusões e referências bibliográficas. Objetivos. O objetivo principal é desenvolver uma metodologia para a criação de materiais didáticos no ensino superior de engenharia. Um outro objetivo é aplicar a metodologia proposta a 4 problemas desenvolvendo os materiais didáticos correspondentes. O público-alvo são os professores da área de STEM. STEM é uma área de ciências exatas, englobando então ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Introdução. Falaremos então um pouco sobre modelagem matemática. A modelagem em educação é chamada de modelação. Ela é utilizada em cursos regulares ou não regulares. Por exemplo, treinamento e aperfeiçoamento de professores, programas de reciclagem de adultos, programas de iniciação científica e outros. O fenômeno físico-químico que está sendo modelado pode ter inserção no contexto sociocultural do aprendiz. Ainda, em relação à experiência em modelagem, é conveniente, porém não é um fator limitante, que o autor ou o professor que está aplicando essa metodologia tenha alguma experiência em relação à modelagem. Neste caso, possuo algumas experiências e vou relatar brevemente a seguir. Por exemplo, a modelagem de estruturas bidimensionais. Quando a gente coloca sublinhado e fica na cor azul, é porque está com a referência, né, na própria internet, ou seja, se você clicar, tem um link ativo que você pode verificar esse trabalho, né, publicado então. A modelagem de precipitadores eletrostáticos na área ambiental, dentro da área de energia, engenharia de energia, a modelagem de células a combustível e seus componentes. Por exemplo, o trabalho de modelagem e simulação de placas bipolares, a distribuição de corrente numa célula do tipo PEN, mostrando os diferentes fluxos nos canais, né? E o melhoramento da parte de sensoriamento dessas células. Ainda em relação a células a combustível, alguns outros trabalhos como a modelagem da distribuição de água nos canais onde você tem os fluxos de gases no catodo. Ainda a modelagem de um tipo de célula chamada PBI, ou seja, a célula que utiliza altas temperaturas. Depois, alguns outros tipos de trabalhos, por exemplo, em modelagem de reator químico na área de saúde, um trabalho realizado no IPT, em São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, propondo, então, um modelo com uma geometria, né, diferente para esse microreator, modelagem de geradores Stirling, ainda na área de energia, modelagem de inovações tecnológicas e de aerogeradores, este feito na própria UERGS, em 2018. Esse mapa, vamos dizer, ele sintetiza o trabalho no sentido de que a modelagem matemática é utilizada como uma estratégia, né? um veio principal, onde você agrupa, por exemplo, o tipo de prática docente, a história, no sentido da construção histórica do conhecimento do conteúdo que você está passando, né? E estratégias, por exemplo, a problematização, a aprendizagem baseada em problemas, né?
ou a resolução de problemas, e tecnologias também, né, recursos tecnológicos, as próprias linguagens de computação, e os fundamentos teóricos. Vamos falar em seguida alguma coisa sobre isso, que está baseada então na teoria de Piaget, que é a teoria construtivista. Uma modelagem matemática, ela tem alguns passos que vamos falar mais adiante, mas que está no final desse slide, significando um processo dinâmico em busca de uma aproximação mais interessante, uma melhor aproximação, né, do que você está estudando. Em relação ao referencial teórico, trabalhamos com construtivismo. Aqui tem algumas frases, né, algumas colocações do Piaget. Por exemplo, a ação humana consiste nesse movimento contínuo e perpétuo de reajustamento ou de equilibração. Cada estrutura e cada conteúdo são relativos a determinado nível de organização cognitiva e afetiva considerado. Não há que se pular esses níveis, né? Você precisa galgar um nível, depois o outro, e um nível vai absorvendo o anterior, no sentido de ampliação do conhecimento. Toda ação, movimento ou pensamento ou sentimento corresponde a uma necessidade. O indivíduo, portanto, só realizará uma ação exterior ou interior quando impulsionado por um motivo, o qual é traduzido sob a forma de uma necessidade elementar ou um interesse. Os fatores para o desenvolvimento de ferramentas na área STEM compreendem alguns passos, por exemplo, a abstração reflexionante, que vem da própria definição piagetiana, a compreensão do processo de construção histórico daquele conhecimento que você está tratando, e a compreensão dos conhecimentos prévios, isso em relação a quem está aprendendo, não é? Em relação aos próprios alunos. Mediante essas condições, você pode pensar em estratégias, pensar em aplicações ou desenvolvimento de metodologias para o ensino nessa área de STEM. Falando brevemente em relação à teoria piagetiana, né, a epistemologia genética, que trata da origem do conhecimento, ela, na verdade, ela tem um processo dinâmico, né, chamado abstração reflexionante, é esse quadro maior, que integra um processo de equilibração, né, que é um processo adaptativo, de autorregulação, que comporta um ciclo. Ele é, na verdade, então, um processo dinâmico, né, e eternizado, na verdade, pela ampliação do próprio conhecimento, pela pessoa. É um processo, então, que varia em relação à acomodação e assimilação, tendo esse ciclo que a gente nota aqui no final do slide, não é? Parece um triângulo. Isso é um ciclo fechado, né, que o Piaget propõe, no sentido de que sempre há um crescimento, uma melhoria em relação àquele conhecimento. Além disso, existe a criação de novidades, que são os conhecimentos novos. No nosso caso, aplicamos, em relação a teste dessa metodologia, para 4 problemas, cujos temas são diferentes. Por exemplo, o problema 1 é a condução com geração de calor numa parede plana. Aqui nós temos a diferenciação do problema, propriamente dito, das variáveis, né, destacadas para cada problema. E problema 2 é um problema na área de química, é a cinética de Michaelis-Menten. Problema 3 é em eletrônica, o comportamento de tensão, potência e energia de um capacitor. E o problema 4 é a lei de formação de uma colmeia. Vamos detalhar um pouco do problema 2, escolhi para esta apresentação, para mostrar como é que é feito isso, como é que a gente aplica essa metodologia. Então, nós temos a avaliação por um trabalho do Custódio, né, o professor Custódio, de Santa Catarina, nos motivando, dizendo, então, olha, esse é um trabalho que contém essas coisas, né, ele avalia por critérios a elicitação dos conhecimentos prévios, a criação do conflito cognitivo, a ajuda para a apropriação do conhecimento novo, né, atividade específica do professor, e a aplicação do conhecimento com feedback. No final, temos ainda a reflexão sobre essa aprendizagem. Esta é a sequência didática que direciona as etapas que veremos a seguir no sentido de construção dos materiais didáticos. É uma sequência didática que envolve o processo de modelagem, dado então dos passos 2 ao 5,
Contudo, não são passos obrigatórios. Você, dependendo do tema tratado, você pode ir direto para um determinado passo, ou pular um certo passo. Depende sempre de como é tratado o tema, né, o problema, e de como é o andamento, né, como é a dinâmica de sala de aula. Temos então as etapas para a criação desses materiais. Primeiro a gente desenvolve os scripts, ou seja, as rotinas computacionais, né? Elas são escritas numa linguagem aberta de um software chamado Octave, né? Ou Octave. Esse software ele é disponível, não tem valor comercial, né? Ele é um software disponível na rede, por isso optamos por usar esse software. Ele é muito próximo em termos de linguagem de alto nível em relação ao MATLAB. Então, por isso optamos também, que é um software muito utilizado na área de engenharia. Depois de feito essas rotinas, fazemos então o desenvolvimento das fichas de trabalho. Primeiro a do estudante, depois a do professor, contendo respostas das tarefas propostas e discussão dos resultados. Finalmente, gravamos os vídeos tutoriais para melhorar essa questão da abordagem, né? E de como é feito cada tipo de problema, como é desenvolvido nessa linguagem. A disponibilização desse produto educacional, né? Que é um produto educacional, no final, num repositório público. Tem vários repositórios disponíveis. Nós faremos ainda, ao final do trabalho, a disponibilização desse material. Em paralelo, temos um desenvolvimento de questionário e termo de consentimento para que seja feita a pesquisa de opinião com professores da área de STEM. Isso nos dá a validação desse tipo de trabalho. Temos aqui à esquerda desse slide um acesso aqui, depois eu vou, dependendo do tempo que nos restar, eu posso acessar aqui a ficha de trabalho do estudante, a ficha de trabalho do professor, ou os scripts que estão aqui nesse computador. Características do problema 2, que é o que a gente vai explicar agora. Então, o tema é a cinética, né? É um problema de química, cinética, de Michaelis-Menten. E, a partir do enunciado, a gente quer estimar a constante de velocidade de reação, K3, e a concentração de Michaelis-Menten, que é chamada de Cm. Essas são as variáveis. Os dados são colocados, né, fornecidos no enunciado do problema, e os modelos matemáticos que são utilizados são 3 tipos de abordagem: linearização, inversão de variáveis e a resolução usando uma função especial chamada W de Lambert. Os conteúdos matemáticos que vão ser contemplados na hora que você expõe isso em aula são resolução de problema de valor inicial, né, PVI, equações diferenciais do tipo separáveis, método de Runge-Kutta e a própria função de Lambert. Temos, então, a caracterização desse problema 2 em alguns slides, por exemplo, aqui mostrando os enunciados, um enunciado mais geral, né, que é simplesmente o estudo dos equacionamentos, um enunciado mais específico, que é o enunciado 2, tratando já diretamente do tipo de enzima e dos resultados coletados num experimento. Então, você tem ali os dados, né, desse tipo de experimento, que são coletados por alíquotas, e os experimentos computacionais que vão ser realizados. Então, ali, linearização, inversão de variáveis e aplicação da função W de Lambert. Então, explicando aqui mais algumas coisas do problema 2, as motivações, não é? A equação geral, hipóteses e o próprio problema de valor inicial, o próprio PVI. Qual é o problema a resolver? A gente está sempre ali de olho, né, querendo então estimar K3 e Cm. Então nós temos aí resultados, né, a partir do equacionamento, que vamos ver em seguida os resultados, e também as tarefas. As tarefas elas são propostas na ficha de trabalho do aluno, do estudante, e na ficha de trabalho do professor elas estão respondidas, comentadas. Temos aqui a segunda parte, né, do problema, que é o equacionamento por inversão, né? Temos aí como é feito esse equacionamento. E na parte 3, o equacionamento em relação ao uso da função W de Lambert.
também com uma tarefa 4, que é justamente a pesquisa dessa função, né? Em relação a outros tipos de aplicação. E como é que surgiu essa função, tem um aspecto histórico, né, que é tratado e é pedido em termos de tarefa dentro do próprio material. Temos então os desafios ao final da apresentação do problema, né, ao final da modelagem, desafios interessantes, sugerindo então pesquisas feitas então pelos alunos. E agora as respostas, ou seja, os resultados dessas implementações. Aqui é a parte 1, então nós temos o gráfico da linearização, né? E à direita o gráfico colocando as respostas das concentrações e a simulação computacional também para comparar, né? A simulação está em verde, e aí nós temos em azul e em vermelho as concentrações do produto, né? Que ele vai criando o produto, né? Uma reação, enquanto o reagente vai diminuindo, ou seja, vai decaindo, que é o que está em vermelho. Este gráfico que eu acabei de comentar é um gráfico característico dessa modelagem Michaelis-Menten. Aqui é a parte 2, por inversão, também temos ali a linearização, e o gráfico ficou ao contrário, né? A boca do gráfico ficou para cima, justamente porque você inverteu as variáveis, então a variável t, que é o tempo, ficou na vertical, né? na ordenada, e as concentrações podem ser lidas aqui na abscissa. Parte 3 é o melhor resultado em termos de aproximação, né? Linearização para solução por Lambert, e as respostas de concentrações dadas da mesma maneira, ou seja, a evolução do reagente e do produto, e além da simulação computacional que está em verde. Ou seja, esse produto educacional está bem fundamentado, né, a base teórica no construtivismo. As técnicas de modelagem matemáticas foram utilizadas em conjunto com uma sequência didática para orientar a criação desses materiais. E o desenvolvimento desse produto, ele engloba a aplicação com professores da área de STEM, né, que está sendo feita, está em andamento. A aplicação para 4 problemas, como exemplos, que é a prototipagem, já foi realizada, acabamos de demonstrar aí o exemplo 2, e uma pesquisa de opinião com professores da área de exatas, né, área de STEM, que está sendo realizada. Finalmente, colocamos aqui algumas referências. Muito obrigado, fico à disposição para perguntas, questionamentos.